olha quem voltou, que veio gravar o vídeo comigo aí. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência na nossa série, que vamos falar sobre um personagem bíblico e uma característica. É isso aí. Paz do Senhor Jesus, irmãos, como vão vocês? Que Deus abençoe o dia, a tarde ou a noite de vocês, a hora em que vocês estiverem assistindo, a vida e a família de vocês. E se você tem interesse e curiosidade em saber a respeito do nosso personagem de hoje, que é Abraão, continue conosco e já vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando também o nosso vídeo para ajudar a fortalecer o nosso canal, amém? E não esqueça de comentar aí embaixo aí o personagem que você tem mais curiosidade, comentar aí o que você quer aprender sobre a palavra de Deus, amém? Deus abençoe a todos. É isso aí, vamos lá. Bom, para começar, a gente listou 8 características a respeito de Abraão que a gente encontrou na Bíblia Sagrada. E para começar, a primeira característica que nós observamos em Abraão, talvez a que mais seja também citada na história dele, foi a obediência. A gente pode observar que desde o início, quando Abraão ainda era Abrão, antes do Senhor mudar o nome dele, quando Deus chama Abrão, dizendo melhor, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, a gente vai ver que Deus fala com ele uma única vez: sai da tua terra, da casa de teu pai, dos teus pais, do meio da tua parentela, e vai para a terra em que eu te mostrarei. Aí a gente já consegue observar que Abrão, ele não questiona a Deus em nada, ele não questiona a respeito de nenhuma coisa, tipo, eu vou sair daqui, para onde eu vou, o que vai acontecer, o que eu vou comer no caminho, onde eu vou viver, onde eu vou morar. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e obedeceu e saiu e foi para a terra em que o Senhor Deus mostrou para ele. Então, essa é uma característica muito importante que a gente notou em Abraão e que também seria muito importante que se fizesse parte da vida de cada um cristão, da vida de cada pessoa que serve a Deus, amém? E junto com a obediência, Abraão ele mostrou fé. Porque imagina você está ali vivendo a sua vida normal todo dia e de repente você ouve uma voz, alguém vira para você, você não vê, você não sente, né? E fala, sai da sua terra, da tua parentela e vai. Ele podia simplesmente ter achado que era coisas na cabeça dele. E se fosse nos dias de hoje, né, dizer, não, eu tô ficando doido, preciso de um psicólogo, um psiquiatra, não. Ele teve a fé e ele acreditou que era Deus. Ele teve ali a certeza. Ou seja, muitas das vezes para nós é mais fácil reconhecer quando algo é do mal. Por exemplo, se você ouve na sua mente falando assim, foge, ou se não alguma coisa de ruim, você fala, não, isso é a voz do inimigo contra a minha pessoa. Mas quando Deus fala, é muito difícil de você reconhecer. E quando você tem fé, você sabe e tem a certeza que aquilo é o Senhor, como foi com Abraão. E também, né, a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus a respeito dos heróis da fé, e Abraão está citado entre eles. A Bíblia também diz que Abraão, pela fé, ele foi justificado diante de Deus, foi considerado amigo de Deus, tudo isso porque ele teve fé no Senhor Deus. E através da fé dele, ele se tornou pai de uma grande nação, né? Pai de gerações aí. Foi através da fé dele que o Senhor lhe constituiu ali muitos filhos. É isso aí. Abraão também foi um homem que ele foi muito temente e devoto a Deus. Ele sempre foi uma pessoa que você vai observar na história dele que por muitos lugares onde ele passava, ele sempre ali ele procurava uma forma de marcar aquele lugar como sendo um lugar de adoração a Deus. A gente pode observar, eu separei aqui 3 passagens onde em 3 lugares distintos, Abraão, ele chegando naquele lugar, ele levantou um altar para o Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 12, versículo 8 adiante, que Abraão ele estava ali descendo, se eu não me engano, para Betel, e ali ele ele levanta um altar para o Senhor como forma de demonstrar devoção, amor ao Senhor Deus. Então a gente pode observar também que Abraão era uma pessoa que era temente e devota ao Senhor Deus. E Abraão, mais uma característica dele era contribuinte, ofertante ao Senhor.
ele criava ali os altares para o Senhor, onde ele rendia glória, adorava o nome do Senhor, como o Jackson disse, mas ele também ofertava ao Senhor. Aqui em Gênesis 14, no versículo 20, no final do versículo, na parte B, vai estar escrito assim, ó: então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Então Abraão, ele era ali, né, como se diz, ofertante ao Senhor. Além de entregar a sua vida como oferta, ele também entregava algo material. Como se, tipo assim, pertence ao Senhor, né? Nós sabemos que o dízimo pertence ao Senhor. Mas naquela época não tinha a obrigatoriedade. Isso. Para o Senhor. Moisés não havia ali ditado ali os mandamentos ainda. Então ele ali fazia como ação de graça. Ele louvava ao Senhor por tudo que o Senhor lhe dava. Outra característica que a gente notou em Abraão foi que Abraão foi um homem muito paciente. Nós que somos cristãos costumamos chamar a atenção a respeito da paciência de Jó. Lógico que Jó é um exemplo excelente de paciência, mas se a gente quiser buscar um outro exemplo, a gente pode buscar também o exemplo de Abraão, porque quando Deus ele chama Abraão, ele faz promessa a Abraão de um filho que era Isaque, nós podemos observar que Abraão naquele tempo ele tinha ali cerca de 75 anos de idade. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 21, versículo 1 em diante, quando Isaque ele nasce, que Abraão ele já era da idade de 100 anos de idade. Ou seja, foram 25 anos esperando que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Aqui eu aprendo uma coisa importante. Hoje, nós que vivemos aqui no século 21, eu já ouvi até um certo pregador dizer que nós somos a geração micro-ondas. Nós queremos as coisas muito rápido. Colocou ali 1 minutinho, pronto. Mas não, as coisas de Deus elas exigem paciência, as promessas de Deus elas passam pelo crivo do tempo. É o que Salomão escreveu, que existe tempo para todas as coisas, então nós temos que ser pacientes, assim como Abraão ele foi paciente até alcançar aquilo que Deus havia prometido. E Abraão ele também foi fiel ao Senhor. Ele caminhava ali com Deus, andava com o Senhor e ele não abandonou o Senhor. Nós vamos ver como todos os personagens da Bíblia, toda a história bíblica, nós vamos ver que os homens eles pecaram, todos pecaram, né? O único homem que foi perfeito foi o Senhor nosso Deus. Mas mesmo ao meio ao pecado, mesmo ali como aquela passagem que fala que ele mentiu, né, sobre a sua esposa, falou que era irmã dele, ele continuou fiel com o Senhor, ele não se misturou, ele não adorou outros deuses. Nós não vamos ver na palavra do Senhor dizer que Abraão chegou a idolatrar outros deuses, que Abraão ficou contra o Senhor. Em todo o tempo ele se manteve fiel e confiante na palavra do Senhor. Nós vemos a passagem que Sara, né, esposa de Abraão, Sim. Sara, ela teve uma hora que ela duvidou quando os anjos eles chegavam para Abraão para dizer para ele que ele daria o filho ali no tempo certo. Sara riu. Ela riu porque ela teve dúvida, mas Abraão nunca teve dúvida. Falando também aqui dele, aquela parte que a gente falou, que ele conhecia a Deus. Ele, quando viu aqueles 3 anjos ali passando, ele reconheceu que eram homens do Senhor, que eram anjos enviados para o Senhor, e já chamou ele ali para vir fazer uma refeição na sua casa. Ele conhece a Deus, né? Na parte de conhecer a Deus. Então ele sempre foi fiel a Deus, ele sabia quando era Deus, quando o Senhor estava ordenando, e ele ali se manteve firme com o Senhor. Em se tratando também da fidelidade de Abraão, e também da obediência de Abraão, a gente pode observar também, talvez uma das passagens mais conhecidas a respeito de Abraão, é quando Deus pede a Abraão que ele vá até o monte sacrificar Isaque. E Abraão, mais uma vez, sem questionar, sem reclamar de nada, ele simplesmente toma ali o seu filho e vai em caminho ao monte. É porque ali o Senhor estava em primeiro lugar, né? A questão da oferta. Deus é em primeiro lugar na vida dele. Então, o que Deus pediria, ele ofertaria ao Senhor, ele entregaria ao Senhor. Deus era tudo para ele, né? Não tinha sombra de dúvida que ele
largaria tudo, abriria mão de tudo, abriu mão primeiro da sua família. Quando ele estava ali com Ló, seu sobrinho, ele precisou separar ali os dois. Havia ali briga entre os seus pastores, mas Abraão sabia que era para ele se afastar mesmo, e chegou no tempo que não estava dando mais, e aí ele se afastou, abriu mão ali também do seu sobrinho, e ali ele caminhou no propósito do Senhor. Então, quando precisou abrir mão de seu filho, ele não pensou duas vezes, porque ele amava o Senhor e sabia que o Senhor supriria ali todas as coisas. Restam agora que a gente listou 2 características de Abraão. Nós vamos deixar a número 6 por último e vamos falar aqui a respeito de uma outra característica de Abraão, que é o seguinte: Abraão sempre foi uma pessoa abnegada, uma pessoa que, digamos assim, no Novo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, Abraão, ele verdadeiramente ele tomava a sua cruz e ele ia seguindo ao Senhor. A gente não vai ver Abraão ele reclamando, murmurando, não vai ver Abraão ali se voltando contra Deus, não vai ver Abraão buscando fazer primeiro a vontade dele mesmo e depois a vontade de Deus. A vontade dele, ela sempre estava por baixo, ela sempre estava ali crucificada, e a vontade de Deus sempre estava em primeiro lugar. Então Abraão sempre foi essa pessoa mais abnegada. E a sexta e última característica é a intimidade. Além de falar com Deus, além de ter fé em Deus, além de obedecer a Deus, além de se entregar para Deus, além de fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, Abraão, ele ouvia a Deus. Abraão, ele caminhava com Deus. O Senhor falava com ele: onde você pisar, eu te darei. O que você precisar, eu estou contigo. Quando eu já citei aqui a passagem que ele teve que se afastar de seu sobrinho Ló, ele virou para Ló e falou: Ló, escolhe a passagem que você quiser. Você vai para um lado e eu vou para o outro. E Ló, quando olhou, ele viu a terra ali verde, um campo ali frutífero. Ele falou assim: eu vou para ali. E quando Abraão olhou para o outro lado, para o lado que ele iria, era deserto, era terra. Se você fosse olhar com os olhos carnais, não teria como ele cuidar das ovelhas, do pasto dele, não teria alimento, é areia. Mas o Senhor prosperou ali naquele deserto. Então ele tinha ali essa intimidade com o Senhor, que o Senhor cuidava dele, o Senhor cuidava dos sonhos de Abraão, cuidava ali do coração, do íntimo de Abraão, porque Abraão queria sim ser pai, mas ele viu ali a sua esposa ali, ele e a sua esposa já eram velhos, então ali não, para os olhos carnais não teria como, mas o Senhor ali cuidou disso, e através disso o Senhor fez para a glória dele. O que nós trazemos de Abraão para nós, uma das coisas que nós fazemos de Abraão para nós é isso, que quando nós nos entregamos, obedecemos, temos fé, cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor ele cuida das nossas coisas, do nosso desejo, do nosso coração, ele zela pelas nossas vidas. E quanto mais íntimo nós temos do Senhor, mais paciência nós vamos ter, porque quanto mais nós caminharmos com Deus, quanto mais nós falarmos com Deus, mais o Senhor vai acalmar o nosso coração. É isso aí. Então, para nós também, para nossa geração, buscar sempre intimidade com Deus, porque isso é fundamental, desde o princípio até Jesus veio nos ensinando a sempre manter o contato com o Pai. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, que Deus abençoe o nosso país e fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir, deixar o like, comentar. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Não esquece de deixar o like pra gente se sentir mais incentivado, motivado a vir e trazer mais vídeo pra vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E fique com Deus. Até a próxima. Paz do Senhor. Tchau, tchau.